Seja bem-vindo. Que privilégio ter você conosco mais uma vez. Nosso podcast Aos Fatos. E é um privilégio para mim, você já me conhece, eu sou o Thiago. E hoje nós falaremos sobre... Hoje é o primeiro episódio, em parceria com o segundo episódio, né? Nós já tivemos o primeiro. É o segundo episódio, em parceria com o Seminário Batista, e nós vamos tratar um assunto teológico que você que estudará conosco certamente vivenciará isso. Mas é um plano de fundo para nós começarmos, sempre é a palavra. E eu quero ler com vocês João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós, enquanto estudantes vocacionados, precisamos ter sempre em mente que é a partir da palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é o que ela diz, acima de ideologias, acima de achismos, acima de qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que norteia, ela que nos mostra. Como nós conversamos em off aqui, quando Pedro, importa agradar a Deus que aos homens. Então é através da palavra que a gente sabe como agradar a Deus. E eu recebo hoje o pastor Paulo Martins e o pastor Marcos Batista. Pastor Paulo Martins é reitor do Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, pastor da Igreja Batista Água Viva aqui em Campo Grande, teólogo, pós-graduado em terapia cristã, pós-graduado também em ciência da religião e pós-graduando em aconselhamento pastoral. Pastor Marcos Batista é teólogo, é filósofo, pós-graduado em filosofia, mestrando em ciência da educação, é coordenador pedagógico do Seminário Batista Sul-Mato-Grossense e é pastor auxiliar da Segunda Igreja Batista em Campo Grande. Nós hoje falaremos sobre teologia sistemática na abordagem da hermenêutica. Pastores, sejam bem-vindos às considerações iniciais antes da gente entrar no tema. Todos um olá para todos que estão nos ouvindo nesse momento agora. Para a gente é um prazer estar participando desse canal que nós temos como comunicar, chegar até você e trazer temas, como já adiantou o Thiago aqui, temas assim muito interessantes, porque quando nós lemos a Bíblia, né, e a lemos assim, de maneira assim, sem muita metodologia, mas lemos para ter conhecimento. É natural nós aguçarmos nosso interesse por conhecermos mais, porque a Bíblia é um livro de diversas faces. Uma delas é a história. Então, quando penso na Bíblia no mundo histórico, eu preciso me aprofundar mais. O que ela fala? Como é que eu posso entendê-la nesse tempo? E isso me leva a me aproximar dessa palavra ali com esses questionamentos. Então, a Bíblia é um livro que nos fascina, que nos chama a atenção, que nos desperta esse lado nosso, né? O interesse, e ele nos chama a um posicionamento investigativo. Como seria o texto ali, examinais, pois, né? Então, examinar é você investigar na profundidade que você precisa conhecer ou quer conhecer, né? Deus se revela a cada um de nós de acordo e na proporção da nossa fé, da nossa busca. Então, eu creio que vai ser um bom papo. Eu acredito nisso aí. Obrigado, Amém. Thiago. Mais uma vez, nosso aporte ali técnico atrás nos nossos holofotes. Daniel, muito obrigado. Daniel. E o parceiro, o pastor Marco Batista aqui, que eu vou aprender com ele hoje, com certeza. Amém, eu também. Tiago, é um privilégio, mais uma vez, estarmos juntos nessa caminhada de exposição. O que é uma teologia? O que é uma hermenêutica? Para que serve tudo isso? E é um prazer estarmos juntos. Obrigado por esse espaço que o seminário está tendo para se fazer conhecido, se fazer oportuno também nessa questão de transmitir aquilo que Deus tem para nós. É claro que toda vez que você trabalha com essa perspectiva, com essa maneira de expor o Evangelho, o nosso conhecimento não é só um conhecimento escriturístico daquilo que o homem produz, é também um conhecimento escriturístico daquilo que Deus nos mostra, que tem um sentido totalmente diferente. Então é muito
Bom estarmos juntos. Obrigado por este privilégio, por esta oportunidade. O espaço estará sempre aberto, porque eu acredito que a gente precisa continuar conhecendo. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer. E essa atividade contínua não pode parar na vida de um vocacionado e não pode parar na vida de um servo. Conheçamos e prossigamos. Então, eu quero que você já se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para ser também agente propagador de bom conteúdo. E o senhor eu já falei com os senhores uma outra ocasião. E o canal existe parte dessa premissa de compartilhar bons conteúdos, boas conversas, testemunhos, instrução. Então, e o seminário entra nisso por ser a escola em formação de vocacionados. Pastor, como é o primeiro, acho que a gente precisa conceituar duas coisas. O primeiro é o que é a teologia. Legal. Então, assim, se você for fazer uma análise ali etimológica, você vai dividir a palavra na origem grega, né? Você vai dividir a palavra em duas partes. Primeira, theo, que nós sabemos naturalmente que é o conceito, se refere a Deus. E logia, quer dizer estudo. Nós temos que entender assim, que é o estudo sobre Deus. Isso é o conceito etimológico, né? Mas assim, quando nós pensamos em Deus, eu tenho que olhar para o Salmo 139, onde o salmista fala assim, ó quão insondáveis são os teus caminhos, ó Senhor. Eu não posso me contentar com uma explicação etimológica só e achar que eu defino tudo ali. Porque a teologia, ela é uma ciência. E toda ciência trabalha com experimento. E quando eu penso em teologia, eu trabalho com o experimento da fé também. Então, ou seja, a minha fé é o despertamento ao encontro de conhecer, se eu posso dizer isso, conhecer a Deus. Então, ou seja, a teologia ela é muito mais do que um conceito, é muito mais do que a etimologia, ela é algo vivencial. Como você falou muito bem aqui, tá, você está ali em Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer. A teologia, ela me traz esse entendimento, que eu preciso conhecer a Deus a todo momento. Romanos, capítulo 6, versículo 4, se eu não me engano, vai dizer assim, que o meu relacionamento com Deus, ele é algo vivencial, mas também é algo de novidade de vida. Então, ou seja, eu entendo que a teologia, ela vai ser esse campo, essa porta que eu vou entrar, e eu vou tratar ali com uma área de conhecimento ali, muito vasta, muito ampla, a teologia. Então, não é somente teologia, uma expressão, não é só teologia uma palavra, não é somente uma questão de denominação, de definição etimológica, mas é a questão de você investigar, de você conhecer, de você aprofundar conhecimento, e ele é relacional. Eu tenho que andar com Deus, eu tenho que estar próximo com Deus, eu tenho que ser íntimo dele, né? E eu vou trabalhar esse conhecimento e a teologia vai me apresentar essa possibilidade. É progressivo, né? Progressivo. Eu creio que o pastor Paulo Martins já deu uma martelada na cabeça do prego, né? Eu não sei se ele é carpinteiro, mas fez uma análise extraordinária e é isso. O objeto do meu estudo é Deus, né? E quando eu estudo isso, eu só posso compreendê-lo porque ele se mostra, né? Eu não posso conviver com alguém se não o conhecer perto, né? Então, Deus se mostra porque ele quer estar perto. Entretanto, a teologia também, mesmo sendo um estudo de Deus, sobre Deus, né? Eu creio que cabe algumas outras coisas também dentro da teologia. E o pastor disse que ela não encerra, aí ela tem outras possibilidades. O pastor Paulo Martins disse isso. Primeiro é uma confissão. A teologia trabalha uma confissão de fé. Não tem como ser diferente. E esta confissão, o que é? É a minha dependência do Deus que eu sirvo. No nosso caso, nosso Deus é Yahvé, o Deus Altíssimo, o El Shaddai, Jesus, como Yeshua, né? Então, nós... Parte do crer. Isso, eu tenho que crer nessa realidade. Então, é minha confissão de fé.
Ora, então, quando eu estudo teologia, eu estou estudando a minha confissão de fé naquilo que Deus colocou para mim, enquanto Bíblia, palavra revelada, a fim de que eu entenda quem é Deus, até no conceito de salvação, não é? Também eu poderia dizer que, além de uma confissão de fé, é uma análise crítica da minha fé. A minha fé suporta isso? Por exemplo, a minha fé suporta que um Deus em Cristo Jesus, porque Deus estava em Cristo, disse assim: coloca a água ali, leva lá. E o provador falou: mas esse vinho é extraordinário. Isso é uma prova de fé. Entende? Então, na verdade, se é uma confissão de fé, também é uma análise crítica da minha fé. Eu não tenho problemas com isso, né? A minha fé suporta isso. Como é que isso aconteceu? Aí é com Deus. Vem para fora. Como é que as coisas conseguiram movimentar novamente? Isso é com Deus. Eu só sei que Lázaro foi ressuscitado. Como outros. Havia aquele menino da viúva de Naim, não é? Estão lá. Filha de Jairo. Isso, todos esses aspectos, não é? A gente vê alguns cientistas tentando dizer o que tem naquele lodo, né? Se havia alguma substância curativa naquilo, e não tem, é o cuspe. Até hoje aquilo é uma incógnita, né? Cristo fez aquilo e foi a única vez também, Foi única. né? Então, eu acho que, por um lado, uma confissão, outro lado é a análise da minha fé, análise crítica da minha fé. E a terceira coisa que eu acho, que é bem dizer o nome do Senhor. A teologia, ela trabalha o nome do Senhor. Por quê? Porque lá no Novo Testamento diz assim: o Senhor deu um nome a Cristo que é sobre todo Nome. Sobre então, todo nome. esse nome requer respeito e requer também adoração. Então, é uma confissão de fé, é uma análise de fé e é saber que o nome do Senhor é quem abastece a minha fé. Em nome do Senhor eu posso fazer proeza. Em nome do Senhor. Então, isso é o que, para mim, retrata a teologia. É um estudo de Deus graças a Deus. Desculpa a redundância, Sim. né? Mas graças a Deus é um estudo de Deus. Mas requer de mim uma fé. Requer de mim uma confissão, requer de mim uma análise crítica e requer de mim um respeito ao nome do Senhor. O que eu acho, eu vou tirar o acho, o que eu creio que falta hoje. Falta todas as três coisas, eu acho, hoje, dentro de alguns arraiais, de algumas comunidades, de algumas igrejas que se dizem portadoras da mensagem da verdade. Sim. E o Deus que se revela, a gente vê isso lá com Moisés, né? Eu sou, basta. Ou com Abraão, que vem de uma terra idólatra, ele ouve um Deus que não tem nome e que dá ordem, que dá direções, que manda fazer e ele acredita, ele é considerado o pai da fé. Então, o estudo progressivo, onde eu conheço progressivamente Deus, um estudo sistematizado disso. E aí a gente, o senhor estava falando e eu pensei como o exemplo da videira que o senhor deu. Então, a árvore e os ramos. Então, a teologia é essa árvore, os ramos é tudo que a gente estuda além, ou que é complementar. Teologia sistemática é um desses ramos que está ligado à teologia. Como é que conceitua a teologia sistemática? O que é? Então, a gente conceitua a teologia sistemática, né? Então, ou seja, sabemos aqui, já falamos, conversamos com a teologia, o que é sistemático? É aquilo que você cria um sistema, você cria método, você cria forma. Isso é um sistema. Então, eu vejo a teologia sistemática, eu vejo a teologia que ela consegue sistematizar essa teologia, porque ela é muito ampla. O que eu vou fazer com ela? Eu vou organizar, como fosse compartimentar ela. Eu vou pegar aqueles assuntos relacionados a Deus, vou colocar num espaço, para que eu possa conseguir enxergar Deus em toda a Bíblia. Porque a teologia sistemática vai me proporcionar enxergar Deus em toda a Bíblia. De Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 2, eu consigo enxergar Deus.
mas também consigo enxergar Jesus Cristo. Então, quando pego ali Jesus sistematizando, eu vou colocar Jesus, vou estar acerca dele. Quando eu falo sobre o Espírito Santo, eu falo somente sobre o Espírito Santo. Então, ou seja, é uma teologia sistemática. Quando eu pego esses assuntos, eu pego essas doutrinas, por exemplo, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina da justificação. Eu pego essas doutrinas e eu coloco elas dentro de um só compartimento. Acho que não sei se eu consigo me explicar. Então, a teologia sistemática seria isso. Eu sistematizar por tema, por assunto. Exatamente, vou organizar por tema, por assunto, aquela teologia que está dispersa em toda a Bíblia. E eu consigo enxergar e pontuar ela dentro de toda a Bíblia, dentro do tema, dentro do assunto que eu estou investigando ou estudando. Por isso que a gente tem escatologia, por exemplo, não só no Apocalipse. Em todos os lugares. Nós temos, por exemplo, profetas ali do Antigo Testamento, que eles são escatológicos. Nós vamos ver, por exemplo, Ezequiel escatológico, Daniel, ele é escatológico, Isaías também é escatológico. Vamos ver vários textos. Você vai ver, por exemplo, escatologia lá em Gênesis, escatologia. Você consegue ver. O que é escatologia? É estudo das últimas coisas, daquilo que está anunciado no final. Isso é escatologia. Escatologia está dentro da teologia sistemática. Toda questão sistemática ela é necessária porque ela é educacional. Por exemplo, eu multifacetado, quando você trabalha uma pedagogia. Você tem várias matérias e cada matéria tem o seu grau de discursivo sobre isso. Então, a metodologia da questão sistemática, sistematização como teologia, porque ela é pedagógica. Então, você pega a teologia em si, mas aí você vai estudando as suas especificidades. Soteriologia, pneumatologia, hamartiologia, e você vai evidenciando aquilo tudo que compõe essa teologia. Então, ela é metodológica porque ela também é pedagógica, não é? E isso faz bem para a nossa compreensão. Por quê? Porque se você vai dividindo, você vai falando sobre uma coisa de cada vez. E essa coisa vai abrangendo, falei, 1, 2, 3, então daqui a pouco eu consegui dar uma visão de tudo aquilo que é um estudo sobre Deus. É um estudo individual e complementar ao mesmo tempo. Isso, eu diria que é isso que faz. Só teologia, ela apresenta a sistematização, né? Ela é sistemática, porque ela vai discorrer sobre aquilo. É como se você pegasse um livro. O livro tem um sumário, né? Mas o sumário vai dividindo vários assuntos. Introdução, primeiro capítulo, segundo capítulo. Não é assim que ele vai se apresentando? Sim. Por quê? Porque no final, a proposta é o que o livro encerra, é tudo aquilo que foi avaliado. Então, eu entendo que Deus faz... Nessa sua revelação, ele vai colocando para nós essa ideia de que nós precisamos trabalhar os vários assuntos que formam a nossa percepção de Deus. E aí, dentro da teologia sistemática, um dos aspectos que nós vamos abordar hoje é a hermenêutica. O que é hermenêutica? Na verdade, a hermenêutica, né? Nós vamos chamar de ciência também. Porque a ciência por quê? Porque ela trabalha com a parte investigativa, examinatória. Então, ela é uma ciência. Então, a hermenêutica, ela vai ser hoje também algo ao nosso alcance para que nós possamos fazer uma leitura daquilo que estão nas nossas mãos, mas vamos dizer assim que, de certa forma, quando eu falo de Bíblia, né? E a hermenêutica aqui, eu falo de Bíblia, eu vou ter alguma coisa na minha mão que não foi escrito agora nem recentemente. É algo fora de um contexto ali, meu, histórico, fora de um contexto meu ali, né, local, cultural. Então a hermenêutica vai ser essa ferramenta que eu vou trabalhar. E quando eu olho, por exemplo, a hermenêutica, eu tento conceituar, eu tento pontuar, a palavra hermenêutica, ela tem origem ali lá na mitologia grega. Em que sentido, né? Deus Hermes, o Deus Hermes era o responsável dessa mitologia grega, nessa civilização grega, ele é responsável de traduzir o que os deuses falavam para trazer para uma compreensão humana. Então, essa ponte que existia era o Deus Hermes que fazia, né? E a Bíblia, o que a Bíblia é? É a palavra de Deus numa linguagem humana.
Então, ela precisa de um olhar, né, dentro dessa visão hermenêutica, para que eu possa compreender aquilo que Deus está falando, aquilo que a Bíblia está apresentando. Então, a hermenêutica vai ser essa ciência, vai ser essa ferramenta que nós vamos usar para poder investigar, para poder interpretar. Então, assim, ó, interpretação, né? Eu posso fazer uma leitura de alguma coisa hoje e tentar interpretar aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou vendo, seja uma imagem, seja um livro, seja um texto. Isso é a maneira que eu vou me enxergar, me aproximar dele para poder interpretar. E a hermenêutica faz essa ponte para que eu possa interpretar. E a hermenêutica, ela está dentro, de maneira clássica, dentro de 3 ambientes investigativos, de 3 ciências, né? De 3 áreas. A primeira área que nós temos ali é a hermenêutica jurídica, porque ela está dentro do ambiente do direito, dentro do ambiente de uma visão jurídica, é a interpretação das leis, né? Sim. E a outra área que eu tenho é a filosófica, é a hermenêutica filosófica. Então, ou seja, é a maneira de interpretar a filosofia que o pastor Marco Batista pode dizer com muito mais propriedade. E a outra hermenêutica é a hermenêutica teológica, aquela que eu vou examinar aquilo que a teologia me apresenta para que eu possa examinar. E a hermenêutica vai caminhar junto com a exegese. Então, assim, exegese, eu vou extrair do texto, e a hermenêutica, eu vou interpretar o que aquilo está me falando, para que eu possa ter uma aplicação. No final do estudo hermenêutico, eu tenho chamado de síntese. O que é síntese? É o pastor falou, né, em outro momento, né? O que eu faço com isso agora? Eu consegui extrair, consegui interpretar, agora o que eu faço? Como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu aplico para o dia de hoje? Então a hermenêutica vai ser essa ferramenta que vai me ajudar a fazer essa ponte de um tempo, de um texto, de uma cultura, a gente pode falar assim um pouco mais na frente, mas trazer para hoje, para que a gente possa ter uma interpretação e aplicabilidade na nossa vida também. A hermenêutica, na verdade, ela parte do livro que nos rege. A Bíblia é um livro. O que eu quero dizer com isso? Que sendo um livro, é um livro de literatura. E o que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia retrata aquilo que Deus revela numa percepção de quem escreve, né? Então, toda essa ação é fundamental para nós. Ou seja, então a Bíblia é o nosso objeto de análise para que a gente entenda um Deus que se revela, e essa revelação não deixa de ser a construção de uma literatura divino-humana, né? E nós estamos aonde? Na mesma proporção. Eu tenho uma literatura divina na minha mão e eu sou humano para expô-la. Então, por que isso é importante? Porque muitas pessoas que leem a Bíblia acham que a entende. Você lê o texto e você acha que você já domina o texto. Mas o texto é cultural. O texto tem uma língua. O texto tem uma formação. O texto, muitas vezes, não tem palavras similares. Você tem que fazer o quê? Uma transliteração, porque você precisa dar uma compreensão sobre aquilo que está colocado. Então, quando você pensa na hermenêutica, a hermenêutica faz esse diálogo a fim de que o leitor, e eu, graças a Deus, quanto mais pessoas lerem a Bíblia repetidamente, melhor o é. Entretanto, quem vai expor, quem vai falar, e aí o pastor falou da exegese, tem que saber como é que está construído aquele texto numa língua, especialmente porque as línguas que nós temos na Bíblia são línguas mortas, não são línguas faladas, né, daquela maneira, mas elas são essenciais para que a gente entenda a revelação, a fim de que o leitor bíblico tenha capacidade de refletir sobre aquilo, né? Então você vê que às vezes as palavras elas não têm o mesmo sentido que hoje nós temos, e esse é um problema com a pós-modernidade, né? As palavras que nós temos elas têm que estar adequadas àquilo que a Bíblia está dizendo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente sai dessa literatura. Então, a hermenêutica, enquanto uma ciência, ela nos oferece um material de análise. O pastor falou sobre filosofia, né? A filosofia se presta a quê? A investigar as causas iniciais para que chegue às causas finais.
Esse é o caminho, né? Quando você pega uma questão filosófica, e aí a questão filosófica é uma questão da arquitetura pensante, você sai das causas iniciais, que são históricas, que são gramaticais, que são, né, aquilo que o povo fala, se é oral, se não é, porque nós temos profetas dentro do Antigo Testamento que não escreveram e temos profetas que escreveram. Então, essa arrumação, ela é uma arrumação hermenêutica, né? O que o autor quis dizer. E aí chega a causa final. Sai de uma causa inicial, você pensa numa causa inicial, você pensa numa abertura, mas você tem que chegar com esse mesmo pensamento objetivo a uma causa final. Então, a filosofia trabalha isso. Né? E tem esse caminho. Entretanto, a teologia faz esse mesmo caminho, mas não só com o processo pensante. A teologia faz esse mesmo caminho, sai da causa inicial para a causa final pela fé. Aí Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega. Entendendo como é que é? Eu sou o alfa e o ômega. Aí João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, no princípio e no fim. Final, o mesmo Deus. Então, esse é o sentido. Enquanto a teologia trabalha a questão fundamental do pensamento inicial e final, a teologia pega isso também, porque a teologia também tem o seu aspecto filosófico, teologia, né? E fala sobre filosofia cristã, e ela diz, olha, agora é uma questão de fé. Você sai daqui para cá. E quem é esse que ensina, que nos coloca na fé? O Cristo de Deus. Entende? Então, quando ele diz, eu sou o alfa, e ele o é, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então, em todos os sentidos. Correto? Então, esse é um momento importante para nós. Só que interpretar Bíblia, interpretar fé, nós precisamos, evidentemente, do Espírito Santo, porque não é um conhecimento somente literário, é uma sabedoria espiritual. Nós temos que depender do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é Ele que tem a palavra da verdade. Ele nos ensina a palavra de Cristo. Entende? Então, eu não posso só achar que a minha exegese é fundamental para tudo, porque posso chegar no final de uma exegese e ser uma exegese. Dizer o que o texto não está dizendo. Mas o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, ele vai me levar a uma percepção correta. Então, eu preciso, nessa análise de sabedoria, conhecimento filosófico e sabedoria teológica, falar, olha, eu saí do alfa e cheguei ao ômega, porque o Espírito Santo me ensinou a palavra da verdade. O senhor estava falando, eu lembrei do texto. Em Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, o senhor começou falando exatamente sobre esse processo da teologia que começa no crer. Isso. Todos nós cremos. Isso é latente na pessoa, né? Inato, faz com a pessoa. Inerente. Isso aí. Todo mundo crê. E se você crê em alguma coisa, até na negação, quando você crê na negação... Até negando que eu creio... Você faz com que ela se torne positiva. Porque para eu crer, eu tenho que ter evidência fenomenológica do que eu creio. Então, não existe essa questão de algo em termos de fé, negatividade. Se eu creio no ídolo, se eu creio no ídolo pensante... Porque eu posso criar o meu ídolo aqui, também pensante. Eu não posso negá-lo. E se eu nego, eu estou dizendo que ele é positivo em relação àquilo que eu tenho. Então, quando alguém diz Deus não existe, é o cara que mais prova que Deus existe. É verdade, né? Se a gente for ver alguns testemunhos por aí, né? Augusto Cury, por exemplo, ele foi, por exemplo, Augusto Cury foi o cara que leu a Bíblia, segundo ele mesmo falou, né? Para poder contestá-la. E no final ele criou nela.
né? Sim. E a fé, como você leu ali em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é o que nós temos sobre fé, questão de fé, também Hebreus 11, 1 também, ela é a condição sine qua non. Não existe outra forma. O caminho tem que ser isso. Se você não for pela fé ali, se não for a fé que for te impulsionar para se aproximar de Deus, para poder ver, para poder pesquisar, se interessar, investigar. Senão passa a ser um livro normal. Se eu não creio que Deus... Se eu não creio em Deus, ou que Deus revelou isso aqui, ainda que passe pelo filtro humano, e passa, porque o outro texto que eu ia colocar para nossa conversa é o texto de Isaías 68. E Isaías assim, quem são esses dragões às suas janelas? Então, se eu não faço o estudo, o exame do texto, para saber se ele é profético, para saber o que ele está falando, para tentar interpretar isso naquele contexto, eu corro o risco de trazer para a conversa e de ensino para a igreja uma heresia gigante. Sim. Porque eu estou falando algo fora do que o texto está dizendo. Como exemplo daquele pastor que disse, e adultera com ela. Sim, perfeitamente. Foi uma má leitura, uma má interpretação do que a Bíblia fala. Né? Então, houve uma distorção daquilo que realmente a Bíblia significa. Né? Como falou aqui o pastor Marco Batista, você pode fazer uma exegese você extrair aquilo que o texto te apresenta, né? Ou você pode fazer uma exegese. O que é? Você colocar dentro do texto aquilo que o texto não fala. É aí que você comete um erro, né? E esse erro pode comprometer tudo. Sim. Tudo. Ele é comprometido justamente uma análise distorcida que a Bíblia pode te apresentar. É por esse motivo, como o pastor falou, assim, cada um tem a sua interpretação, não é? A Bíblia ela é interpretativa, sim. Mas a ferramenta para interpretar tem que ser essa ferramenta chamada hermenêutica e exegese. E ela vai ser, ela possui métodos. E métodos, ela tem critério. Método tem critério, não tem como você interpretar sem critério. Então o método oferece critério. Te oferece também um trabalho sistemático dele também. Então você, quando interpreta, como você faz a leitura da Bíblia, você precisa lançar mão desse método. E a hermenêutica, ela é um método de qual você vai utilizar para poder examinar a Bíblia. Como o pastor também falou agora aqui, quando você lê um texto bíblico, você lendo alguma coisa, ele foi construído há 2000 anos atrás. Vamos dizer assim, a última linha, parece-me dizer isso dessa maneira. O último escrito, ele está há 2000 anos atrás. Você vai ler texto, por exemplo, que está há 1500, 1600 anos antes de Cristo. Então, olha o distanciamento que nós temos aqui histórico. Nós falamos sobre distância, né? Então você tem a distância histórica. Você tem uma distância cultural. Mesmo dentro do povo judeu, ali no tempo da igreja primitiva, que tínhamos a presença do povo judeu dentro da Palestina, nós temos o povo judeu vivendo em um outro critério social. Você vai para Josué, qual critério social ali? Tribal. Eram as tribos ali, não tinha constituição de sociedade como temos hoje. Então, se você trouxer isso que está em Josué, trouxer para hoje e aplicar aquilo na essência, você vai pecar. Sim. Você vai cometer, nós chamamos ali de anacronismo teológico. Você vai utilizar alguma coisa fora do tempo para poder aplicar hoje. Então, a distância histórica. Nós temos uma distância cultural, nós temos uma distância linguística. Falou-se aqui de línguas originais, do grego koiné, do hebraico, na sua origem, né? Você vai ver, por exemplo, o hebraico, até ali o tempo da Babilônia, era só vogais. Ali recebe os sinais massoréticos, ali. São os sinais ali gráficos que vão dar um outro sentido na linguagem hebraica, né? Então, tudo isso aí você tem que considerar quando você lê. Você tem ali a questão da religião, a distância da religião. Você tem ali a palavra, provavelmente dita a palavra, você vai dizer a palavra ali somente, a palavra literal dela. Quando você joga essa palavra dentro de um texto, ela recebe uma outra interpretação. Então você precisa analisar isso. Então o método que a hermenêutica oferece ali é para que você possa se aproximar o mais ali tangente aos escritos, aos manuscritos, não vou dizer originais, mas os manuscritos, para que você possa extrair o máximo possível. Eu tive a oportunidade de presenciar uma exposição da Nova Bíblia Almeida, nova tradução da Bíblia Almeida, né? Que a Sociedade Bíblica trouxe para cá, para Campo Grande, e essa apresentação foi feita na Memorial. E ali os historiadores, aqueles que
participaram dessa atualização bíblica. Tem linguista, exatamente. tem historiador, Eles ficaram, já tínhamos a Bíblia já Almeida. Eles atualizaram essa Bíblia Almeida. Já estava em português. Já tem português. Eles levaram 20 anos. Os computadores levaram 20 anos para poder atualizar essa versão. Se deram o capricho de voltar aos escritos mais, vamos dizer, rudimentares possíveis, para poder trazer o mais fidedigno possível. Então, é um trabalho que se faz para poder você trabalhar essa Bíblia, né? Então, assim, a hermenêutica vai ser a ferramenta que você vai usar para você poder interpretar aquele texto tão distante de nós em vários aspectos. Então, a hermenêutica me ajuda a ler o texto, interpretar e a contextualizar. Isso, a contextualizar. Aplicar também. E aplicar. Sabe por quê? Porque quando você estuda as questões, você está falando de fatos e palavras. Quando você pega um texto, você está lendo, e eles falam de fatos e palavras. Os fatos, o que eles dizem? Eles nos proporcionam as palavras, os fatos. E as palavras explicam os fatos. Olha só, o fato, e aí eu tenho que, ele está lá, ele é tipológico, está lá. Uhum. Então, esse fato vai me fazer formar palavras. E as palavras, elas têm que explicar o fato. Ora, se eu retorno na história, se eu volto, eu não posso interpretar o fato aqui como se ele estivesse acontecendo hoje. Não dá para eu fazer isso. Porque eu não terei o fato aqui e não terei como explicá-lo. Ora, então eu retorno, vejo lá o que aconteceu e aí eu pego as minhas palavras e contextualizo. Porque senão eu terei muita dificuldade. É quase um processo de tradução mesmo. Isso, mas E você tem que ir lá na exegese, fazer a exegese do texto, descobrir como é que a palavra, como é que ela está declinada, que sentido ela tem, ela é posse, ela é sujeito, o que ela é ali dentro, correto? E, por exemplo, quando você trabalha o grego é mais fácil porque você tem vogais. Nós não teríamos essa condição se não fosse o texto massorético. Você imagina só você pensar em consoante? Não consigo. Quando eu vejo aqueles alemãos escrevendo aquele nome que você fala, e agora, como é que pronuncia? Sumo de letrinha. Isso, só tem consoante. Então, nós temos, e é uma linguagem gutural, diferente da nossa. Então, isso é importante. Mas os fatos, eles têm que serem analisados, né? São os fatos, é plural, serem analisados, para que eu diga agora, aqui, nesse meu contexto, o que é que aquela mensagem revelada traz para nós. Não necessariamente o mar vai abrir, mas eu tenho que entender o que é esse mar abrir para poder traduzir para quem tá comigo. Não, então, mas se você não faz o mar abrir, você dá a possibilidade da pessoa pensar nisso, né? Não, o mar abriu, fato. Mas para eles que estavam no deserto, o que foi o mar abrir? Aí eu entendi que a hermenêutica vai me ajudar nessa interpretação para poder dizer no contexto de hoje o que é o mar abrir na vida de quem, né? Na minha vida. Ou então você vai fazer o seguinte, como você está falando de Deus e Deus criador, um mar aberto significa eu controlo o que eu crio. É isso que está lá. Sim. Deus controla. Se Deus quiser fazer agora escurecer, ele tem esse poder? Se ele quiser fazer a terra, em vez de virar assim, virar ao contrário, ele faz? Sim. Então, esse é o sentido da revelação. O que está lá é que Deus é criador, sustentador daquilo que criou. E aí tem a inclusive crença do mar nisso. Das minhas adversidades. A crença nisso ou não. Não é? Interessante também que você deu o exemplo do mar vermelho, né? Sim. Vamos chamar de obstáculo. Sim. Na frente do povo de Israel, obstáculo visível, real e intransponível humanamente falando. Vamos trazer para hoje, para aquele tempo de hoje, para a gente poder aplicar isso aí hoje. Talvez na sua frente, diante de você, tem algo na sua frente intransponível, real e sobrenatural. E Deus vai dizer para você assim, mesma coisa disse Moisés, diga ao Tiago que marche. Diga ao Tiago que marche. Sim. O mar se abriu. Continuou o mar existindo? Sim.
Mas o povo não passou? O seu problema pode continuar existindo, sim, mas você não pode passar por ele. Você Sim. aplica na sua vida isso. Então, como o pastor falou assim, Deus está no controle de todas as coisas. Não é porque surgiu na minha frente algo que para mim é intransponível, humanamente falando, que Deus deixou de existir. Que cessou. Não, Deus continua operando. E eu vou sair do outro lado do problema, do outro lado do mar para mim, que é o mar vermelho, e eu vou olhar para trás, eu vou fazer que nem Miriam. Vamos cantar o louvor a Deus, adoração ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Igual falou Samuel, por exemplo, o Senhor é a nossa pedra de ajuda. Por que Samuel fala isso em Mispa? Por quê? Porque o desafio foram tão grande, mas ele pôde continuar confiando num Deus que foi o alicerce da sua vida. Dessa maneira. Então, ou seja, eu vou aplicar isso na minha vida, mas vou entender que aquele momento, que aquela história, que aquele instante ali, eles tinham algo para ele numa visão transponível. Hoje, para a gente, o que nós faremos hoje? Construímos um barco, temos um navio, contratamos uma empresa que transporta do outro lado no Mar Vermelho. Para nós, seria isso aí hoje para nós, mas para eles não, é intransponível. Pode ser que para mim hoje isso é uma coisa intransponível. Sim. Mas Deus falou assim, ó, continua marchando, continua andando, eu estou no controle da tua vida. E esse você é o contexto não tem cultural. não tem vitórias se você não atacar o problema. Sim. Você tem que partir para cima. Sim. Desculpa a expressão, a gíria, mas Sim, você claro. tem que enfrentar o problema. Sim. Se você não enfrenta, você se cansa e você desiste. Vou contar um exemplo, que é bíblico. Elias. Elias tinha feito no Carmelo coisas extraordinárias, não fez? Sim. Então, Sim. mas Elias, ele, depois de tudo consumado, Elias não partiu para o outro problema, que seria enfrentar quem? Jezabel. Aí ele se cansou, devia estar esgotado, eu entendo isso, e ele foi se refugiar, não é isso? E ele disse, eu vou correr, eu vou fugir. Deus Sim. falou, não, Elias, você tem que voltar. Você tem que voltar. Por quê? Porque você vai... Ele foi pelo caminho e o texto diz que ele voltou pelo mesmo, porque você tem que enfrentar o problema. Essa é uma grande questão. Se você não enfrenta o problema, se você não parte para cima, você fica em depressão. A depressão é uma fuga. Claro que eu entendo que existe doenças e todas outras coisas, mas se você quer vencer, você tem que partir para isso, para enfrentar, por mais duro que seja, você tem que enfrentar o problema. Pastor, quais são os desafios da interpretação bíblica hoje? Ou desde sempre, né? Mas a hermenêutica cumpre esse papel, né? De auxiliar no processo de interpretação. Quais são os desafios nossos hoje? Então, vamos assim, não podemos ser simplista na resposta. Sim. Aproximar o texto da nossa realidade. Ser o simplismo hoje. Mas os desafios, como eu falei, já antecipei já, os nossos desafios são as distâncias que nós temos. Então, a distância cultural, histórica, religiosa, a distância linguística. Olha para a nossa realidade, Brasil hoje. Um país que fala, como tem língua materna, temos o português. Recentemente, o nosso português ele foi atualizado. Algumas palavras desapareceram, alguns sinais, trema não existe mais. Algumas palavras, por exemplo, que eram palavras ali acentuadas, não tem mais acento. Então, a nossa constituição ortográfica, ela mudou. Ela mudou. Se você for um pouquinho antes, lá no início do século passado, mesmo a Bíblia nossa, se você pegar uma Bíblia nossa em português, você vai encontrar palavras que não têm a mesma grafia de hoje. Sim. A grafia mudou. Então, ao ver isso daí, eu vejo também que a linguística é um desafio para cada um de nós hoje. Então, a hermenêutica ela vai ser a ponte para poder aproximar esses dois polos, daquele tempo para o tempo de hoje. E respeitar aquilo que aquele tempo falava, para poder trazer para o tempo de hoje, sem que isso sofra alterações de comprometer a interpretação. Então, nosso desafio hoje, que a hermenêutica tem hoje, são o desafio de sempre, né? Aproximar o texto do tempo contemporâneo hoje. Então, são os desafios que temos hoje. Eu diria que essa aproximação, ela é uma aproximação ética. Eu preciso ser ético ao texto. Vou exemplificar. Se eu pego um livro para ler, por exemplo, um livro de Viktor Frankl, né? Em Busca de Sentido. Ele fala da experiência dele num campo nazista. Ora, eu tenho que entender o que o autor está dizendo. E eu tenho que ser ético com aquilo que está sendo colocado, com aquilo que ele está trazendo, com aquilo que ele está me informando. Então, por quê?
Porque se eu sou ético, eu tenho um cuidado com aquilo que está na minha mão. Exatamente. Né? Então eu tenho que ser ético. A hermenêutica, ela trabalha também, logo, quando eu penso em princípios hermenêuticos, com a minha ética. A segunda coisa é que, se eu sou ético, sou responsável por aquilo que eu estou falando. Eu estudei. Ora, se aquilo que eu estou lendo não é meu, eu tenho que dizer de quem escreveu aquilo. Eu não posso furtar a isso. Então, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu estou lendo. Eu tenho que traduzir isso de uma maneira profunda. Vamos pegar Isaías. Tem parte de Isaías que é do 7º século, 8º século, né? Vamos botar, do 8º século. Tem parte que é do 6º século. E tem parte que é do 4º século. Parte do 4º século é a parte pós-exílica, onde Isaías está falando de outras construções. Então, você está falando de um livro que tem, historicamente, partes distintas uma das outras. Aí não cabe aqui dizer se foi ele que escreveu ou não, mas tudo bem, porque eu acho que, se Deus quiser revelar, não tem problema com isso. Mas nós estamos tendo isso. Então, eu tenho que ser ético com Isaías, com o que ele escreveu, para eu poder entender. É pré-exílico. Porque o contexto histórico e cultural muda a interpretação. Isso, porque pré-exílico está lá, Isaías 7:14, Emanuel. Né? Mas se você já pega o outro contexto no exílio, que é a segunda parte do 6º século, já tem um outro contexto. E se você pega o 4º século, já tem um outro contexto. Então, a palavra varia sobre isso. Então, eu tenho que ser ético, tenho que ser responsável em expor o que é que está lá. E a terceira coisa, eu não posso cair em contradição. Sim. Senão eu deixo de falar o que está sendo colocado. Eu tenho que tomar cuidado com isso. O que está sendo colocado, para eu não cair em contradição. Porque se eu caio em contradição, eu não digo o que está lá. Não sou ético e não sou responsável por aquilo que eu li. Então, quando eu trabalho essa questão, ela é importante porque, conjugando tudo isso, o que a hermenêutica funciona, diz para nós como funcionalidade, é que nós precisamos dar entendimento. Sim, entendimento. O meu povo perece porque não tem entendimento. Sim. Entende? Então, aí é que está a minha responsabilidade. Ainda bem que ele é responsável por mim, porque ele é o reitor, né? Né? Aí é que está. O que quero dizer com isso é que a liderança é responsável pelos liderados. Eu, quando estava no seminário, eu queria pastorear uma igreja com 5.000 membros. Quando entrei no pastorado, eu já queria pastorear uma com 500. Depois da metade, 50. Agora, quando eu estou no final, eu quero só com 5. Porque eu sei que eu tenho que prestar conta. Sim. Aí é que eu fico imaginando Moisés com 2 milhões de pessoas. Pelo menos 2 milhões. Que acham que pode ser até 4. Imagina, querendo uma água. Queremos, né? Porque se a gente não pega esse contexto, por exemplo, quantidade populacional que ele liderava, você não vai entender por que ele ficou com raiva. Aí os céticos dizem que isso é impossível, que ele liderou 50 mil. Eu falo, mas mesmo assim não foi fácil. Imagina ainda que tenha sido 50 ainda, gostei dela. Ainda que tenha sido 50 mil, imagina. Porque a gente com 50 já dá vontade de sair gritando pelo meio da rua. Então, é isso que eu acho que é importante. O entendimento, para eu poder fazer com que a palavra de Deus diga o que Deus quer que seja dito. E, Tiago, assim, hermenêutica, ela perpassa, né? E a palavra perpassa quer dizer assim, passar por tudo, né? Que ali o prefixo per quer dizer percorre o todo, né? Perdão, por exemplo, perdão é doar-se por completo. E perpassar é justamente isso, é passar por tudo. Então você faz um estudo, você faz uma análise de um texto, você perpassa por algumas questões, né? Quem escreveu? Você tem que ter isso aí. O escritor é fundamental, porque ele está falando alguma coisa. Outra coisa interessante, para quem escreveu? Porque o transmissor e o receptor são os extremos das coisas. Onde foi criado, para quem vai. Sim. O texto, onde foi gerado? Em que cultura foi gerado?
Qual é o propósito do texto? Então, são algumas questões, algumas perguntas que você faz quando examina um texto. Quando você faz essas perguntas ao texto e o texto te responde ela, né, você consegue ter uma maior compreensão do texto. Outra coisa importante é você fragmentar o texto. Se você for ver, por exemplo, Mateus capítulo 9, ele vai falar de Jesus, que sai para atender um chamado. Ei, Jesus, socorro, a minha filha morreu. Cara, que urgência tem isso? Agora é rápido. Liga pro SAMU, por exemplo, no tempo de hoje. O cara chega na tua casa, que é uma ambulância, rodando sirene, aquela loucura, todo mundo abre o trânsito. Essa é a realidade. Jesus vai, Jesus cura um cego no caminho. Jesus cura uma mulher de fluxo de sangue. Olha quanta coisa acontece na história de Jesus chegar na casa daquele homem com a filha morta para ressuscitar. Você vê assim, não, ela só dorme. Talita cum, levanta. Eles andam a pé. Exatamente. Em comboio, exatamente. que é mais devagar ainda. Exatamente. Quando eu leio o capítulo 9 de Mateus, eu tenho que entender que existe mudança de cenário. E mudança de cenário é uma análise que eu faço, porque cada história tem uma mudança de cenário. E ali ela me permite eu estudar compartimentado. Vamos falar do outro texto? Lucas capítulo 15, ele fala de 3 coisas perdidas. Ele fala de uma moeda perdida, de uma ovelha perdida e de um filho perdido. Sim. Mas ele fala de uma posição, a perda. E a importância que eu dou aquilo. O homem que perde uma ovelha, ele larga 99 e vai atrás dessa. De maneira diligente, buscando o que não encontra, bota no seu ombro, traz, cuida da ferida, trata e integra o rebanho de novo. Ele fala de uma mulher que perdeu uma moeda. Ela pega a mulher, ela vira tudo dentro de casa. Eu entendo hoje, no tempo de hoje. Move a geladeira, move o fogão, move os meninos, move a cama. Faz um alvoroço de casa para encontrar uma moeda. Ele fala de um filho perdido. Cada uma dessas perdas ali, ela tem um significado para cada um daqueles que buscam aquilo dali. E eu tenho que interpretar isso. O valor monetário, o valor de um rebanho, o valor de um filho, quanto vale cada um deles? Nesse contexto. E a hermenêutica vai me fazer entender, entrar naquele cenário e ver a importância do valor que existe para cada um deles. E eu vou trazer para o dia de hoje. O que você perdeu, Thiago? Eu vou dizer assim, a tua perda é importante. Eu não posso dizer que tua perda não tem significado a comparar a minha perda com a sua. Deixa eu te dizer uma coisa, um testemunho pessoal, eu perdi uma neta de 2 anos de idade. Cara, isso é imensurável. Mas eu não posso dizer que a sua perda ela é menor que a minha. Sabe por quê? Quem valora essa perda é você. Quem valora a minha perda, sou eu que valoro a minha perda. Então tem que dizer que isso aplicando na nossa vida, eu vou dizer assim, a perda, cara, é algo que mexe com a gente, algo que fere a gente. E Deus vai restituir a sua vida. Deus vai cuidar de você. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai cuidar dessa perda, vai mitigar essa perda para você. Ela vai ali trazer para você entender a importância dessa perda e a aplicação na sua vida disso aí. Então, a irmã faz isso com a gente. Você entendeu? Então, o texto ele tem que ser respeitado nessas dimensões. Para quem é, quem falou, o que escreveu, em que contexto escreveu, quem dizer o quê. Porque se nós olharmos direitinho, Jesus tem que correr, sair em desembarada carreira, direção à casa, não se importando com mulher de fluxo de sangue, não se importando com o cego à beira do caminho, não se importando com nada. A minha missão é ressuscitar essa vida. Mas Jesus, ele perpassa em alguns pontos e ele age em todos eles. Quer dizer que a filha de Jairo não tinha importância? Tinha. Claro. Muita importância. A filha de Jairo. Mas aquelas vidas no caminho também tinha importância. Alguém queria voltar a ver. Alguém que estava ali sofrendo de enfermidade há 12 anos, sofrendo de enfermidade. Jesus vai dizendo para mim assim, ó, o que você tem vivido hoje, eu me importo com ele. Nós somos uma comunidade heterogênea, uma comunidade. 100, 50, 1000 pessoas, cada um com a sua perda, com a sua necessidade. E Jesus vai dizendo assim, ó, toda necessidade só é importante. Sim. Isso que eu entendo. E quando a gente vai para a história de Lázaro, por exemplo, quando Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Nós estamos lendo a história completa. Completa. Mas eles não, eles estavam vivendo. Jesus chegou quando chegou a notícia, ele responde. Agora, isso tem um aspecto para eles e tem um aspecto para nós, a hermenêutica vai dar esse significado, né? Essa importância, essa contextualização, que é como o senhor falou aí agora, sobre o que é o Deus que se preocupa com a minha individualidade. Que ele me ama, assim como te ama, a sua dor, a minha dor, a sua dor, a minha dificuldade, a sua, todas elas, ele não está cego. Ele vê e ele controla, como o senhor falou sobre o mar.
um Deus que controla todas as coisas, que controla também as nossas dificuldades. Ele tem controle sobre todas elas. Então, é fantástico poder ter como ferramenta algo que nos ajuda a viver. Que eu acredito que a hermenêutica nos ajude a viver, a interpretar o texto. Eu vou dizer um testemunho pessoal. Eu estava machucado, sofri um acidente, fiquei em cima da cama, 5 anos tratando. E em um dado momento, de muita rebeldia, eu falei, Deus, me mata. Eu não aguento mais. Se eu não vou voltar a andar, se eu não vou ficar perfeito, me mata. Basta. Tá bom. E eu fiz essa oração diversas vezes. E Deus não me ouviu, evidente. Eu tô aqui saudável, gordo. Tô aqui. Precisando do Daniel e dos exercícios que ele vai passar para você. Mas o Senhor me levou a um texto de Eclesiastes que diz o seguinte: todas as coisas acontecem com todas as pessoas. Justos e injustos, puros e impuros. Isso aí. E aí, a minha realidade foi entender que a fatalidade também acontece comigo. Que Deus não tem filhos preferidos. Eu não sou o umbigo de Deus. Não sou a íris, a menininha, né? Dos olhos de Deus, que Deus protege, que fecha o olho quando você é machucado. Não. Somos todos. Estamos todos nesse lugar. Justos e injustos, puros e impuros, a chuva cai sobre todos. Exatamente. Todos esses textos começaram a fazer sentido num momento de rebeldia, mas você imagina um rebelde que, em vez de surtar, eu volto para Deus, eu volto para Ele. Eu nem entendo essa rebeldia, na verdade. Eu volto para dizer para Ele a minha rebeldia. Eu volto a dizer para Ele as minhas indagações, as minhas frustrações. E aí Ele se revela nessas coisas, através da leitura da palavra, da contextualização do texto para a minha realidade. E eu nem sabia que era hermenêutica. Mas a revelação do que foi aquele texto para a minha vida, mudou minha vida. Toda a questão, ela implica na sua crença, né? A hermenêutica apresenta as coisas e você acredita nelas ou não. Que foi o início da nossa conversa, né? Teologia começa da crença. Então, por exemplo, quando você vai ao médico, ele diz, olha, toma esse anti-inflamatório. Mas quem vai tomar é você. Correto? Então, mas ele diz, olha, os diagnósticos aqui caminha para isso, né? Você vai ter que tomar a decisão, mesmo que seja uma cirurgia. Correto? Sim. Você vai ter que tomar as decisões. Então, a hermenêutica, ela coloca o receituário para que você entenda a revelação divina, para que você entenda o caráter de Deus, os atributos de Deus, as coisas sobre Deus, a essencialidade de Deus. Aí requer de você crença. Ou eu acredito ou não. Porque você fala assim, Deus manda chuva sobre justos e injustos. Mas tem um texto e uma experiência que Moisés viveu, que Deus mandou as pragas sobre o Egito, mas não mandou sobre os judeus. Foram preservados. Isso. Sim. Por quê? Porque Deus falou, eu sou Senhor, não Faraó. Porque Faraó significa casa grande. A casa grande não é o Faraó. Eu sou a casa grande. Eu protejo aquele quem eu quero. Faraó não pode. Entende por que a questão da morte do primogênito arrebentou com o sistema religioso egípcio? Sim. Não é ele que é a casa grande. Existe até um livro de Casa Grande Senzala, né? Sim. Não é ele. Também o meu povo não está na senzala. Então, quando você percebe, você interpreta e percebe a interpretação, você vê esse Deus que conduz tudo. Então, quando o salmista cantou, o Senhor é um socorro bem presente na angústia, é um socorro. Então, ele sabe como trabalhar comigo, ele sabe como trabalhar com o pastor Paulo Martins. Eu fico aqui imaginando, eu só tenho um neto. Fico imaginando a dor dos pais, 2 aninhos, a dor dos avós, maternos e paternos, a dor. E a indagação. Sim.
Por quê? Não tem como fugir. Eu sei que a gente tem que pensar no para quê, mas a gente pensa no para quê depois, porque primeiro você fala, por que não eu? Não é verdade? Eu já estou com 70 anos, eu já vivi 60 anos, não é? 60 anos. Mas Deus é que tem o controle de todas as coisas, porque Ele diz, quem cuida sou eu. A casa grande e protetora sou eu. Porque acredito que naquela multidão que saiu com Moisés, alguns egípcios foram também. Acredito. É possível. Não é? Eu acredito. Porque não é só judeus que estavam ali. Já existia porque o reinado era cosmopolita e as pessoas começaram a ver as distinções. E se fala em proselitismo, né, pastor? Proselitismo é alguém que não faz parte que entra. Isso aí. E graças a Deus, porque nós, nesse aspecto, fomos adotados como filhos e tendo herança. Olha só, isso é... Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 8. Isso. Somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Isso aí. Então, Deus fala, aquele que está comigo, está comigo. Então, eu gosto disso, que Deus coloca a sua ação acima do que eu penso. E eu tenho que colocar a ação de Deus acima do que a sociedade pensa. E isso é importantíssimo para que a gente faça o crítico hermenêutico da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade pós-moderna, ela já não é mais... É claro, e é muito difícil, e isso faz com que a gente fique na berlinda. Porque você vai colocar o pensamento de Deus, aquilo que Ele quer, acima das nossas ideologias, acima das nossas crenças. E eu vou dizer uma coisa assim, eu, por exemplo, há 10 anos atrás, quando falava de aborto, eu falava, se a mulher for estuprada, ela tem o direito de não gerar aquela criança. Hoje eu entendo que é uma vida, você não pode assassinar, você não pode matar. Ainda que seja gerado em dor, em uma situação de abuso. É uma situação tão complicada e tão delicada, mas o que a Bíblia fala sobre? A Bíblia ela manda a gente não matar no pensamento, não matar na palavra. E na prática. Falar contra isso. Ou seja, se eu não posso matar em pensamento, porque se com tua mente tentares, teu coração desejar já está feito, eu não posso matar em pensamento. Isso. Aí você vê isso, por exemplo, tem aquela questão no Supremo sobre a questão do aborto, né? A ministra Rosa Weber falou que até a 12ª semana pode ser, olha só, abortado. Né? Aí se levantaram outras vozes, né? Dizendo não é possível. Né? Aí como é que tá o tamanho do feto? Não é? Tem lá. Então, o que a Bíblia diz? Que a vida pertence ao autor da vida. Sim. Né? Mesmo que ela seja temporária, como é na questão da humanidade. Eu não posso infringir isso. Agora, se as vozes que se levantam já têm as suas oposições, mas o que prevalece no final é aquilo que Deus revelou. Sim, e aí Salmo 139 vai dizer que no oculto fui formado, o Senhor viu os meus ossos ainda informes. Isso aí. O Senhor vai dizer para Jeremias, eu te chamei do ventre. Então, antes de você ser formado, eu te escolhi. Eu te escolhi. Aí. Então, hoje... Eu te entregarei as nações por herança. É algo... E Deus fala assim, lá em Jeremias 1:12, fala assim, ó, e eu velo pela minha palavra. O que eu falo vai ser cumprido. Sim. Jesus vai dizer depois o quê? Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Sim. Graças a Deus. E aí, a gente viu, eu vi esses dias sobre o ministério, sobre o chamado, e aí fala assim, mas eu não fui chamado para ser pastor. Aí as pessoas chegando ao juízo, tá? Então, na hora lá, eu não fui chamado para ser pastor. E aí, o Senhor diz assim, cadê as 120 mil almas que seriam impactadas pela sua vida? Cadê? Ah, mas eu fui um influenciador digital. Tinha 5 milhões de seguidores. Cadê as almas que eu te dei para pastorear? Ou, eu não fui missionária. E aí o último exemplo é esse. Eu não fui chamada para ser missionária. Aí Deus fala assim, mas eu te dei 2 filhos para você criar com diligência,
para que eles fossem. E através da vida deles, 5.000 almas, 10.000 almas, 30.000 almas chegaram ao conhecimento da verdade. Então, talvez essa criança, fruto de um estupro, tenha um propósito em Deus de ser algo que eu talvez não serei. Porque o Senhor tem propósitos individuais para mim, para o Senhor, para o Daniel. Os propósitos são individuais. E eu gosto de pensar que servimos a esse Deus criativo, que tem uma forma única de agir, como o cego, o lodo, como a mulher do fluxo de sangue. Porque os milagres de Cristo não foram repetidos. Embora ele tenha curado vários cegos, foram diferentes. O paralítico que desceu foi perdoado o pecado primeiro, para depois ele andar. Pedro e João dizem assim, não tem prata nem ouro, levanta e anda. O que eu tenho te dou, levanta e anda. E o cara levantou. Eu fico pensando, eu passei por fisioterapia para voltar, para aprender a andar. Eu fico imaginando os nervos, os ossos, os tendões. Essa reabilitação, né? Que foi instantânea. Aqui, ó, levanta e anda. Eu leio o texto e eu acredito, tá, nisso. Não sei como foi e se o senhor tem outra interpretação disso, que vai ser mais profunda do que a minha. Mas a impressão que eu tenho é que deu a mão, levantou e o cara saiu andando. Talvez nem precisasse dar a mão, né? Só a ordem. Porque também quando Pedro e João entrando no templo, disseram, nós não temos nada, mas o que nós temos, levanta e anda. Né? Então eu penso, Thiago, se fosse eu penso, agora, né? Toda vez que uma pessoa diz para mim assim, eu não sou missionária, eu não sou pastor ou pastor e tal, eu pergunto para ela, mas você é testemunha de Cristo? Sou. Pronto. A missão está dada, isso, né? Aí ela falou, já percebeu que eu vou ter que dar 2 relatórios? Um como testemunha e o outro porque sou pastor? Claro. Você já está na vantagem, você só tem um. Então, a grande coisa é que aceitou a Cristo, você é testemunha do fato. Vá lá, Jesus disse, vá lá, fale da minha bênção na sua vida. Jesus disse? Vai lá. Sim. Vai lá. Então, isso às vezes são justificativas que não justifica nada. Porque Deus diz que uns são mestres, outros são apóstolos, outros são homens de oração, não está escrito lá? Mas todos nós somos testemunhas de Jesus. Então você tem que abrir. Não precisa muito abrir a boca. Às vezes é melhor não abrir, porque abrindo vai dissipar muita coisa. Viva! A minha mãe usou esse texto. Quando eu conversei com ela sobre maternidade, falei, mãe, qual texto para a senhora reflete o seu compromisso com a maternidade? E ela falou Atos 1:8. Aí eu falei, mãe, isso em off, né? Eu falei, mãe, Atos 1:8? Filho, porque eu sou responsável por Jerusalém, a minha casa. E o que vocês farão em Judeia e Samaria é daquilo que Deus tem para vocês. Isso aí. Não é o que... Eu sou responsável pela minha casa. A minha Jerusalém. É isso. Então, eu vou cuidar de vocês para que vocês sejam o que o Senhor tem preparado para vocês. Então, eu achei tremendo a visão. E essa visão, há 41 anos atrás. Então, é fantástico. E às vezes a gente não tem. Você pede um versículo de filhos, a pessoa fala sobre qualquer outra coisa. E ela teve a visão da testemunha. Na verdade, você como testemunha também é hermenêutico. Cristo está em nós. Olha só. Ou seja, o meu rosto está no pastor quando eu estou olhando para ele. O meu rosto está lá. O rosto dele, nós estamos dialogando, olho no olho, está aqui. Mas eu e ele, nós temos um rosto interno, o rosto de Cristo. Isso é hermenêutico. Sim. E isso não é percebido, às vezes as pessoas não perguntam para você assim, você é crente? Mas por que você me perguntou isso? Então, o senhor é diferente.
Sim. Né? Então, por quê? Porque o Cristo em mim é a hermenêutica do meu testemunho. E isso é profundo, não é? Como dizem alguns filósofos, nós carregamos o rosto do outro enquanto ético. E Jesus disse isso, se tiver que andar umas milhas e tal, tá. Agora, esse rosto que eu carrego é o rosto de Cristo. Se é que Cristo está Em nós. isso aí. Então, isso é hermenêutica pura. Você não precisa estar lá do outro lado do mundo. Eu não preciso estar na China. Eu estou do outro lado da mesa. Eu tenho os meus filhos, as pessoas com as quais a gente convive. No dia a dia, isso aí. No dia a dia. Então, isso não muda. Isso é imutável. Cristo em mim, aí Paulo grita, porque Sim. Cristo está em mim, eu sou miserável, porque o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço. Ou seja, o que eu deveria fazer para engrandecer a Cristo, olha, e Paulo tinha um testemunho Sim. tremendo. Imagina eu. Quer dizer, essa é a grande verdade. Eu sei o que tenho que fazer e não faço. Eu ofendi a quem? O Cristo que está em mim. Interessante que ele fala, o pastor fala aqui sobre a questão do rosto do próximo, que está em mim, eu estou Sim. nele. E quando você falou sobre aquele texto ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando ele fala do templo da Porta Formosa, o que Pedro fala assim, olha para nós. Isso aí. Olha para nós. Aham. E ali, ó, fazendo uma hermenêutica nesse texto, né? Talvez você nunca vai encontrar na porta da igreja alguém precisando ser curado, fisicamente falando. Mas você agora vai encontrar alguém buscando algo de um anseio dele. E você tem algo muito melhor a oferecer para ele. Então, o que ele busca naquela igreja, aquele local contigo ali, é algo temporal, pequeno, minúsculo. Você, cara, tu tá doido, eu tenho coisa muito mais para você. Eu tenho Jesus que é muito maior. Ele se relaciona além desse tempo. Nós fomos uma jornada de oração e o nosso texto, o tema foi ali, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Que ele disse assim, ó, no mais, amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante, sabendo que a vossa obra não é vão no Senhor. Mas ele fala assim no 19, ora, se você espera em Cristo nessa vida, nesse tempo, no agora, você vê pequeno, tua visão é míope. Ó, nós temos um Deus que nos recompensa ainda depois da morte. Então, é nesse sentido que a gente pega aquele texto ali, fazemos a interpretação desse texto e aplicamos da maneira que podemos aplicar no tempo de hoje. Isso é a ponte hermenêutica que a gente vai fazer. E você não fala com a boca. Você verbaliza com a boca, mas você fala com os olhos. Eu tinha um pai, né, nordestino, paraibano, daquele arretado, ele só olhava e a gente já sabia. Não é verdade? Comunicável. Não é assim? Sim. Então, quando os discípulos disseram, olha para nós, eu estou aqui conjecturando que eles disseram, ó, Cristo está em nós. Não sou eu que vou fazer isso. Sim, sim. É Cristo. Então, eu creio que essa... Ou olha para nós a minha condição. Eu não tenho nada. Aí, Eu não olha, sou aí nada. o cara olhou onde? Nos olhos. Aham. Né? Porque é isso que a gente faz, né? A primeira Sim, coisa sim, que você... Né? sim. Então, eu fico pensando nisso. Tudo isso é hermenêutico. Se você só viver o evangelho, a gente faz um impacto tremendo nessa cidade, nesse Brasil, nesse mundo. Só viver. Sim. Pastor, vocês trouxeram alguns livros e eu quero mostrar. Vou começar por esses aqui. Boa. Princípios de Interpretação Bíblica, de Luiz Berkoff. Berkoff. Esse é aquele... Ó, as folhinhas estão amarelas. A primeira edição em 1965. Pastor, me fala um pouco sobre esse livro. Porque você não consegue vencer se você não adquirir princípios. Pastor Sim. Paulo Martins diz É o que que estabelece, né? a regra ela é mutável. Se eu quero para o meu benefício, eu mudo a regra, não é? Mas se é um princípio, você não tem como mudá-lo, porque como princípio ele é o quê? Axiomático. Ele se impõe por si mesmo. Então, a hermenêutica, ela não avalia as regras. A hermenêutica, aí Berkoff está dizendo, avalia princípios. Seja ele um princípio hermenêutico, um princípio teológico, um princípio filosófico, um princípio gramatical, histórico. Então, na verdade, quando você trabalha essa questão,
Você trabalha em cima disso, né? Princípios. O evangelho não fala de regra. Paulo até critica. Vocês estão ainda presos a dias e Sim. anos e luz e lua e tal. Nós precisamos trabalhar princípios. E princípios é aquilo que regulamenta as minhas decisões, porque ele é imutável. Partindo de Deus, ele é imutável. E se eu tenho o princípio de Deus, eu Ele tenho é. toda a realidade para interpretar, porque a Bíblia, por si mesmo, se interpreta. Não é? Então, isso é o que diz aí. É claro que aí numa linguagem Sim. inicial, é muito bom esse livro. Né? Olha, é bom mesmo. O capítulo 3, a história dos princípios hermenêuticos na igreja cristã. Isso aí. Patrístico, Idade Média, Reforma, Confessionalismo e o período histórico crítico. Eu acho que eu É levaria... uma linha de tempo da história da igreja. Isso aí. É fantástico, Isso aí. fantástico. Período patrístico fala do primórdio lá. Primórdio, encostadinho no período apostólico. Ali, Policarpo vai ser a ponte Sim. entre período e outro período. Policarpo é a ponte. Policarpo de Esmirna, né? Isso. Que vai ser, ele escreve uma carta aos filipenses também. Eu já que li. essa carta, na verdade, não está dentro de um compêndio canônico, Sim. né? Mas ele escreve uma carta aos filipenses também. E eu usei E é discípulo de João Batista. João. Não, de João Apóstolo. João Apóstolo, João Apóstolo. É a ponte. É a ponte. Eu li sobre ele, eu tenho lá os pais da igreja. Isso. Eu estava lendo sobre ele. A morte Isso. de Policarpo é tremenda. Impactante. Ela tem relatado naquele livro Os Mártires, de John Fox. Ele fala também sobre algumas mortes, alguns mártires, dentre ele Policarpo. Isso aí. É, o fogo que não pega fogo. Ó, eu não vou dar spoiler. Vocês querem saber, vocês leiam lá. Leiam, busquem. Eu gosto de saber história, esse tipo de história, porque a nossa geração vive uma época onde a igreja é o pare de sofrer, né? E quando você vai para os pais da igreja, é completamente oposto. Se você olhar, se olharmos a morte dos discípulos, todos, com exceção de João, todos morreram martirizados. Todos martirizados. É cruz em X, cruz de cabeça para baixo, é apedrejado, decapitado. Isso aí. Então, assim, não foi... Até Paulo foi decapitado, né? Paulo foi decapitado. Então, não foi o pare de sofrer. Isso aí. Paulo se gloriava em ser participante do sofrimento de Cristo. Então, há muito que ressignificar. A igreja. Esse livro que o senhor trouxe também, né, pastor? Trouxe, mas trouxe a quarta versão, né? Essa versão de 84, né? 84 essa versão aí? Não sei. Isso é de 84. Essa aqui é a versão... Nem sei se tem a data aí. Veja bem. Tem 84. 84. Essa aqui de 2022. Então aqui, Isso vou mostrar as aí. duas capas para vocês. Entendes o que lês, que é de Gordon Fee e Douglas Stewart. Isso. Essa versão 1984 e essa versão 2022. O mesmo livro, atualizado, evidente. Alguns aspectos talvez tenha sido atualizado, ou linguagem. É a linguagem, atualizada. Pode falar, pastor. Não, eu vou ter que dar uma lida para a gente fazer as análises. O que foi. Deixa eu ver aqui. O senhor vai ter que ler o novo livro para saber o que mudou, né? Eu vou pegar o prefácio. A necessidade de interpretar, que é o capítulo 1. Ferramenta básica é uma boa tradução. As epístolas. A narrativa do Antigo Testamento e seu emprego apropriado. Eu vou falar também do contexto literário, histórico, a importância, o contexto imediato do texto, os contextos paralelos do texto, porque assim um texto ele pode explicar muita coisa, mas como você amplia a sua lente em busca nos contextos imediatos, contextos paralelos, você melhora a tua compreensão. Então ele fala sobre a importância disso aí. Lá, em Crônicas fala que tem outros livros de crônicas que houveram outras narrações. Sim. Então
é necessário que a gente procure mais informações? Olha, na verdade é o seguinte, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Ele parte Sim. desse pressuposto, Sim. né? Então, inclusive, esse livro aí, entende que ele parte do pressuposto. A Bíblia explica a própria Bíblia. Mas nada impede de você buscar, nós chamamos ele de evidências externas. O que é evidência interna? É aquilo que a Bíblia se propõe a explicar e apresentar. O que são evidências externas? Aquilo que a história da humanidade também explica. Por exemplo, quando eu pego ali Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, ele vai também trazer informações relacionadas ao cristianismo, à igreja, Naquela época. mas numa ótica de historiador, não Sim. uma ótica cristã. O propósito dele é outro propósito, mas ele apresenta para a gente evidências externas. Por exemplo, datação do livro da Bíblia, né? Que muitas vezes alguns prefácios, algumas introduções do livro, ele traz. Esse livro foi escrito, então é uma proposta, é um entendimento, porque aqui que está traduzindo, ele busca evidências externas para poder datar um livro, para poder evidenciar quando foi escrito. Por quê? Sim. Aquilo que está vivenciando o livro ou não aconteceu, ou aconteceu. A história apresentando o livro fala assim, ó, nesse período aconteceu isso. Então o livro foi escrito nesse período, o livro bíblico. Sim. Então sobre esse monte de evidências externas também. A história geral confirma, né? Exatamente, a história geral confirma isso aí, a história geral. Vai confirmar pra gente. Legal. Os profetas, o cumprimento da aliança em Israel, salmos, as orações, sabedoria, o então e o agora, Apocalipse, o quadro de julgamento e esperança. Mais um livro extremamente interessante. Qual que é o outro, pastor, que o senhor trouxe? Tem aqui também manual exegético também, bíblico, né? Dos mesmos autores também, do Gordon e do Douglas também. E do Douglas. Isso. Falamos aqui que a hermenêutica e Manual de a exegese exegese bíblica. andam junto, né? Andam junto. E esse manual, por exemplo, sobre métodos de exame, de análise, né? Método histórico-crítico, histórico-gramatical. Como você vai criticar? Criticar não é falar mal, não, né? Criticar é você examinar, na verdade, né? Como você vai partir o teu exame? Vai ser pela gramática? Vai ser pela história? De que maneira você vai fazer esse exame desse material que você está tratando, né? Porque o texto, ele é o ponto principal de exame. Sim, de análise sim. ao texto. E como você faz esse É o plano de fundo, né? Isso, Começa isso aí. a partir dele. A partir dele. Ele é o principal, vai expor. O pano de fundo que está em volta da gente. Mas é o principal, vai ser ali o texto. Sim. Vamos examinar. Eu acho E um não. outro livro aqui do Osborne também, já é uma abordagem um pouco mais aprofundada, também de hermenêutica também. Isso. Né? A É espiral. a espiral, porque são conhecimento circuncêntrico, né? Um depende do outro, um constrói em cima do outro. Grant Osborne, A Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem à interpretação bíblica. E aí eu vou dar uma olhada no prefácio aqui. No prefácio não, no sumário. Hermenêutica geral, contexto histórico, lógico, critérios externos. É grande, hein, pastor? Bastante Semântica, Isso. falácias semânticas, teoria básica da semântica, sintaxe, transformações bíblicas, pano de fundo histórico, cultural, aí áreas de pesquisa, fontes específicas de material de pano de fundo, a sociologia como uma ferramenta para interpretar as escrituras e os problemas da abordagem sociológica, análise de gênero, a lei, a narrativa, a poesia, a sabedoria, Jesus amado, profecia, as parábolas, a apocalíptica. É grande. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Eu não vou ler tudo, não. Você falou uma coisa interessante, Thiago, aí da sociologia sendo utilizada como também ferramenta de auxílio. Sim. Assim, a teologia como ciência, ela lança mão de outras ciências que passam a ser auxiliares. Antropologia é uma. Sim. Geografia é uma. História é outra. A sociologia é outra. Então, ou seja, são outras ciências que caminham junto também com a teologia para poder auxiliar, né? Nessa compreensão. Então, a geografia bíblica, acredito que tenha papel fundamental na interpretação. sim, com certeza. Porque quando a gente olha lá a filha de Caleb,
que ela pede a terra que tem água. Sim, são as filhas de Caleb, que pede a possessão na terra. Ela vai ganhar direito dela e ela intercede ao pai, não, me dá pelo menos a terra que tem água. Águas superiores, águas inferiores, aí tem um outro, tem mais um estudo mais profundo disso, mas ela pede terra que tem água. Se sem água não produz, sem água a gente não vive. Olha, bem interessante, se você ver, por exemplo, o livro histórico, chamamos como histórico hoje, né? Livro de Reis, livro de Crônica, ele fala sobre história, datação, ele faz datação. Ao terceiro dia, do ano tal, do ano tal, é verdade. ele tem a datação, ele consegue datar. A partir dessas pontuações, ele data. Então, é história. Isso Sim. é história também. Nós não vamos, e não era proposta, nós não vamos conseguir limitar o que é hermenêutica, nem falar tudo, porque é impossível falar tudo, que a gente tinha que ter todo o tempo disponível. Mas o seminário tem essa abordagem que prepara nós, que nos prepara enquanto vocacionados, para o exercício da vocação. Isso. Então, você que está em casa, você que está nos assistindo, o que nós falamos aqui é 1% daquilo tudo que a gente deve aprender, o que a gente pode estudar e aprender para o exercício da vocação. E aí, pastores, vamos caminhar para o fim desse episódio. Vamos para as nossas considerações finais, porque creio que nós abordamos assuntos que são relevantes, exemplificamos o que foi muito bom, trazer esse exemplo do que está no texto, como é que aplica para a nossa realidade, assim, numa conversa, e fantástico. E eu já vou agradecer antes de tudo, eu agradeço primeiro. Tiago, foi muito bom para nós, né? Expor como a Bíblia é especial e também revelacional. Então, quando a gente tem esse espaço, e obrigado pelo espaço que você está abrindo para nós estamos dizendo também, assim como as outras ciências são necessárias, teologia também é necessária. Por quê? Porque a teologia fala da existência do homem, do sentido do homem, da finalização do homem enquanto humano para uma outra perspectiva de eternidade. Ou seja, a teologia também fala sobre a vida. Vida que é especial, vida que é eterna, não é? Então, muito obrigado, porque nós podemos traduzir isso, mostrar isso para aqueles que estão nos ouvindo. E se você tem alguma vocação e quer desenvolver, o seminário está pronto para participar de tudo isso. Muito obrigado. Amém. Então, obrigado pelo privilégio. Estamos aqui, né? Tratamos agora sobre hermenêutica, falamos um pouquinho sobre exegese, duas ferramentas, duas ciências que andam juntas, mas ela traz um produto final. Eu entendo assim que a exegese e também a hermenêutica, ela prepara o que chamamos de sermão. Aquilo que eu vou entregar, aquilo que eu vou levar. Aí já entra outra ciência, que é a homilética, a arte de pregar, né? Montar meu esboço, como fazer. Então, olha que existe uma interação, uma dependência, uma interdependência de uma com a outra. Como é importante. E o seminário ele tá disposto a trabalhar com aqueles vocacionados. Eu quero reforçar a fala do pastor Marco Batista. O nosso seminário está, assim, apto, ele está interessado em trabalhar junto com os vocacionados, preparar os vocacionados para que possam ali, principalmente, atuar no ministério pastoral. O nosso seminário Encontro Vocacional, ele prepara os nossos interessados, aqueles que foram levantados na igreja, para poder trabalhar no ministério pastoral. Então, queremos ser parceiro das igrejas, queremos ser parceiro dos vocacionados, queremos caminhar junto, queremos ajudar a construir história, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Tiago, Daniel, pastor Marco Batista, um parceiro, um amigo, né? Para quem não sabe, o pastor Marco Batista foi meu professor. Meu professor, né? Então, agora você entendeu por que eu sou jurássico, né? Não, meu professor, e ali eu tenho muito prazer, né, em ouvir o pastor Marco Batista. Alguns professores que eu tive no seminário, eu tenho prazer, um deles, o pastor Marco Batista, ouvir o pastor Marco Batista falar, e a experiência, o conhecimento que esse homem tem, e você pode comprovar isso vindo para o nosso seminário.
Ali, aprender com o apóstolo Marco Batista, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Gente, é um privilégio, na verdade. Esse tipo de conversa enriquece, nos abre a visão, aspectos filosóficos, a teologia, a teoria, o estudo, a palavra, abre a nossa visão. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a seguir o seminário nas redes sociais. Vou deixar na descrição do vídeo endereço, telefone, formas de contato, para que você, seja aqui em Campo Grande ou em alguns dos polos que tem no interior. Aqui em Campo Grande tem presencial e semipresencial, no interior tem só semipresencial. Sou sempre presencial. Em algumas cidades. Pro ano que vem, se Deus quiser, novas cidades serão polo também. Mas o que fica, falando de vocação, não fuja daquilo que Deus chamou para fazer. Floresça onde Ele te plantou. Então, se Ele te plantou aí na sua igreja, é aí que você tem que florescer. Na sua rua, no seu bairro, é aí que você tem que florescer. E o seminário vai te proporcionar ferramentas para o estudo da palavra e para o ensino da palavra. Então, seja bem-vindo. Eu te agradeço de verdade por estar com a gente até agora. Te convido a compartilhar isso com outros amigos e conhecidos seus, seu pastor, líderes, diáconos, líder de célula, líder de pequeno grupo, supervisor, coordenador. Todos nós temos sempre algo que aprender. E o seminário tem esse lugar destinado a isso. Eu te agradeço por estar com a gente até agora e que Deus abençoe sua vida grandemente. Abraço.